Olá, pessoal! Sustentabilidade empresarial é caracterizada por um conjunto de ações e medidas adotadas por empresas para reduzir o impacto social e ambiental no seu entorno. Se você acompanha o noticiário ou dá aquela espiadinha nas redes sociais, já deve ter percebido que o tema sustentabilidade está constantemente em alta na nossa sociedade. Se você está a fim de entender a importância da sustentabilidade nas empresas e se você aí que está acompanhando esse vídeo, por acaso é dono de alguma empresa e está querendo aí dar os primeiros passos rumo nessa direção de sustentabilidade, fica com a gente que esse vídeo é para você. Nesse vídeo a gente tem aqui a presença do Cláudio Chay de Guimarães, ele que é professor especialista em sustentabilidade. Cláudio, muito obrigada aí pela sua presença. Tenho certeza que a gente vai ter um papo aqui muito bacana pela frente. Legal. Eu que agradeço o convite, Daniele. A sua ação ela é muito positiva, né, para toda a sociedade e no cenário atual mundial, que vem de encontro ao Acordo do Clima e o desafio das organizações, do governo, de toda a sociedade em relação à sustentabilidade. Muito bacana, então a gente vê aí que a gente tem um compromisso e um desafio muito grande pela frente que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Bom, começando o nosso papo, Cláudio, um estudo realizado pela agência de pesquisa norte-americana, a Union Plus Webster, constatou que 87% da população brasileira prefere comprar produtos que sejam de fato sustentáveis e 70% também apontou que não se importaria de pagar mais por esses produtos aí sustentáveis. O que isso mostra da nossa sociedade e o que isso indica para as organizações que estão aí no mercado? Perfeito. É interessante essa pesquisa porque não é só referente aos produtos, não, são os serviços também. Por exemplo, construtoras, né, que têm selos verdes, certificações, até os novos proprietários, eles buscam isso. Por quê? Porque as questões ambientais estão se tornando cada vez mais uma tendência social global, né? Então, ela está sendo impulsionada pela geração do século XXI, pelos consumidores verdes. Então, por exemplo, se você está à procura de um empreendimento, daí você vê lá que ele tem uma certificação, pode ser o LEED, o Aqua, a ISO 14001, a ISO 14064, a ISO 50001. Então, o proprietário, ele sabe que essa consultora ou essa empresa, ele tem seu comprometimento ambiental. Daí tem todo um planejamento, todo um processo, e daí muitas empresas, com alternativa para assumir uma posição de competitividade no mercado, passaram a adotar essas medidas, com foco na sustentabilidade. E os consumidores aderiram por consumir produtos com selos ambientais. Ou seja, que cause menos impacto ambiental. Porque se essa construtora ela cuida do seu resíduo, né, ela classificou, separou, e de repente tem uma parceria com uma cooperativa, vai gerar emprego, fomento. Então, os grandes desafios enfrentados pelos países e organizações estão hoje intimamente relacionados com contínuas e profundas transformações. Isso está muito rápido. Então, nós temos tecnologias verdes, contratações de profissionais com valores éticos e morais. E precisamos ter o incentivo à pesquisa científica. Daí você consegue mostrar os indicadores, a redução do consumo de energia, de água, né, que você teve todo esse comprometimento ambiental e social e automaticamente isso gera economia. De você estar ali com o comprometimento com o Acordo do Clima, né, e acompanhando toda essa velocidade de novos produtos, a forma de negócio, então a sua rápida difusão e o uso do setor produtivo vem colaborar com a sociedade em geral. Bacana. Tendo essa pesquisa que eu apontei aqui, tendo também um pouco do que você falou, né, dessas transformações, dessa aderência da população rumo aí esse segmento de sustentabilidade, tendo tudo isso em mente, se a gente for analisar essas transformações sociais e ambientais que estão ocorrendo pelo mundo, essa vontade das empresas de serem sustentáveis e dos próprios
consumidores e aderirem esse segmento, é possível dizer que uma organização que preza a sustentabilidade, ela consegue ter mais competitividade no mercado? A responsabilidade social, olha que interessante. Então, ela caracteriza por atitudes baseadas em valores éticos e morais, né, que objetivam minimizar impactos negativos causados ao meio ambiente, né? Então, a gente vê esse comprometimento mundial, por exemplo, aquela empresa, ela tem um faturamento, né, muito alto, mas se acontecer algum desastre ambiental, algo relacionado a uma contaminação, então todo aquele esforço, empenho de governança vem a zero, porque é uma repercussão mundial. E é crescente o debate da temática da sustentabilidade, abordando estratégias referente à produção mais limpa, menos produção de resíduos. O sistema de gestão ambiental ele é muito importante numa organização, né? A responsabilidade social, o consumo sustentável, que chamamos da economia verde, entre inúmeros, né, termos que o nosso planeta, as organizações, os governantes utilizam. Por exemplo, nós temos o triple bottom, que é a economia, o social e o meio ambiente. Agora nós temos aquelas 3 siglas, o E, o S e o G. O que significa? Governança social e meio ambiente. É a nova sigla hoje mundialmente relacionada às empresas que têm esse comprometimento, que querem aderir, que querem ter um sistema de gestão ambiental. Daí vem as práticas. As práticas sustentáveis, empreendedoras, elas são selecionadas para gerar a vantagem competitiva a partir do diferencial, o que a empresa pretende atingir. Por exemplo, um sistema de gestão ambiental eficiente, sustentável, com projetos, com uma equipe ética, né? Isso é considerado um fator de sobrevivência de uma organização, né? Então, você tem que ter um planejamento, como que isso vai ser feito, você tem que monitorar os indicadores e tem que ter uma ação. Quer dizer, não basta só querer, né? Você tem que fazer de fato, né? Ir atrás, analisar, tem que ter todo um trabalho por trás, né? Sim, dá o exemplo na prática, né? E a gente sabe que o cenário, a gente tem um desafio da indústria 4.0, né? Que é a quarta revolução industrial. Então, você tem a internet das coisas, você tem os algoritmos, a inteligência artificial, você consegue hoje fazer a rastreabilidade da destinação dos resíduos. A gente tem que atender à exigência do consumidor, investir em pesquisa científica relacionada ao meio ambiente, gerar valor, né? Pode ver, os Estados Unidos investiu e está incentivando a tecnologia verde. A gente tem várias políticas no Brasil relacionadas ao meio ambiente, incentivo. Tivemos agora, em julho de 2020, o marco regulamentatório do saneamento. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12305. Temos as certificações. Por exemplo, Daniele, a sua empresa fala, poxa, eu quero ser competitivo, eu quero uma certificação. Será que eu vou partir para a 9001, que é a qualidade? Será que eu quero a 14.001, que é o meio ambiente? A 14.064, que é mudanças climáticas? A OSAS 18.001, que ela foi atualizada agora, a ISO 45001, que fala sobre segurança, saúde ocupacional. A ISO 50.001, que é relacionada à energia, uma gestão de energia e a integração desse sistema. Então, Daniel, você vê, não só para as organizações, mas também para os novos profissionais que queiram aprender, aceitar esse desafio, com certeza ele vai conseguir uma recolocação no mercado de trabalho. Eu até ia perguntar, semelhante a isso que você está me falando, né? E será que eu devo seguir essa norma ou a outra norma? Pensando nisso, né? Pensando numa empresa que está dando os primeiros passos rumo a essas práticas sustentáveis, rumo a essas ações aí para mudar realmente o fluxo e os processos, qual seria aí
a principal estratégia, as principais ações para ele de fato ir entrando nesse mercado de sustentabilidade? Será que consultar e pedir ajuda de um consultor ou alguém que seja mais entendedor da área seria uma boa ideia? Quais seriam os primeiros passos para uma empresa que quer de fato entrar nesse setor? Ó, o que, que eu recomendo? É uma lista. Primeiro, Daniele, é o conhecimento ambiental. Sabe por quê, Daniele? Porque assim, o meio ambiente, ó, é o ar, é a água, é a fauna, é a flora, e de cada item tem o seu subitem. Por exemplo, matriz energética no Brasil. Então, daí você fala matriz energética. Temos os recursos hídricos, que é da água, energia solar, biomassa, nuclear, né? A gente tem as termoelétricas, o xisto, petróleo, gás. Daí você vê só em energia. Qual Sim, às vezes matriz a gente acha que energética? sustentabilidade é só economia de papel, de água, mas vai muito além, né? Exatamente. Por exemplo, Daniela, quando fala meio ambiente, isso é no mundo em geral. A pessoa pensa o seguinte: meio ambiente é o passarinho, lixo no lixo, né? E as pessoas falam, poxa, eu não quero perder tempo com isso. Eu vou cuidar do Uhum. passarinho, lixo no lixo. Não, daí quando eu chego, Daniela, se você tiver esse comprometimento, a sua empresa, com qualquer sistema de gestão ambiental, você vai reduzir 80% o consumo de energia, 60% o consumo de água, vai reduzir o gasto em resíduos, vai ter uma equipe eficiente, multiplicadores, vai acompanhar a disseminação científica e tecnológica. Aí você vai querer. Daí a sua organização, daí você também vai querer comprar de consumidores e fornecedores, né, Uhum. que tenham esse comprometimento, e daí a sua equipe, Daniel, tem que entender aspecto impacto ambiental. Daí, conhecendo isso, Daniel, tem que ter a resposta, ação corretiva e preventiva, porque isso é intuição, é o conhecimento mesmo, pessoal, de aspecto impacto ambiental, de tudo. Se eu tenho um produto químico, ele corre o risco de contaminar o solo, a água, lençol freático, e qual que é a minha ação corretiva e preventiva se isso acontecer? Então, ele é muito importante. E os procedimentos da empresa, você tem que conhecer tudo, desde a matéria-prima, né, a fabricação, entregou o produto final ao cliente, tem uma estratégia da logística reversa, que é lei, enfim, utilizar produtos, matérias-primas e substituí-las por produtos ecologicamente corretos. Aí o Aham. segundo, adote ações de educação ambiental, a conscientização, Daniel. Tipo, dá o exemplo, a empresa tem que dar o exemplo. Por exemplo, a destinação dos resíduos, ter uma coleta seletiva, plástico, papel, vidro, né? Ter tudo separado e acompanhar a destinação. O consumo de energia, você substituiu a lâmpada por LED, você tem uma placa de energia solar, qual que foi o exemplo na sua empresa, na sua cidade, no seu bairro? Muita gente A acha também que essa educação ambiental é só para criança, né? Quando isso tem que ser trabalhado em qualquer faixa etária, em qualquer nível que a pessoa esteja de fato, né? Exatamente, então a empresa, sabe, hospitais, o governo, o município, porque a gente tem em São Paulo, o nome é Município Verde Azul. Então, o estado de São Paulo, todos os anos, tem um ranking dos municípios que fazem parte do Município Verde Azul. E eles têm esse incentivo, né? Por exemplo, cuida da mata ciliar, tem lixão, foi desativado o lixão, tem aterro, a Agenda 21. Então, são vários requisitos e todo ano sai o ranking dos municípios que têm esse comprometimento ambiental. Daí analise, Daniele. Se você tem uma equipe, você fala, poxa, eu vou ser uma jornalista em relação a toda a área do meio ambiente. Eu vou acompanhar qual que são os 10 melhores municípios do estado de São Paulo que atendem esses requisitos. E o que eles fizeram? Daí Uhum. você também tem que ter o cuidado da classificação dos resíduos, atender às certificações ambientais. Uma ferramenta no meio ambiente é o PDCA, que é o planejar, fazer, monitorar e o agir, né? E inovar, né? Daí com isso, toda a sua ação ambiental e social,
vai repercutir no poder público. Você vai ter parcerias com a sociedade, você vai ter parcerias com universidade. Os alunos vão ter aquele incentivo de elaborar um projeto acadêmico e que consiga atender na prática a situação do seu bairro, do seu município, né? Incentivar, ter esse incentivo da pesquisa científica, não tenha dúvida, né? O treinamento de equipes, você vai se tornar multiprofissional, você vai cuidar dos resíduos, da eficiência energética, você vai estimular o transporte coletivo, vai mostrar os resultados, fala, ó, valeu a pena, pessoal. A gente substituiu a lâmpada por LED, por exemplo, quem foi no banheiro apagou a luz, né? Então, pelas pequenas ações, você vai ter um recurso financeiro que se deixou de pagar, e aí comprar, por exemplo, sensores, aí você vai começar a investir com o retorno, com o resultado que você teve com as ações. Né? Então, e aceitar os desafios das novas tecnologias, Daniele, porque quando tem essas novas tecnologias, tem uma resistência das Sim, as organizações. pessoas são resistentes e têm receio, né, do novo. Exatamente. Por exemplo, o reuso de água. Como que eu vou captar água da chuva, tratar, reutilizar? Como que eu vou ter uma estação de tratamento de efluente? Aonde que eu vou destinar o lodo? O lodo, ele gera o gás metano, ele gera o ozônio, o CO2, e você tem que incentivar a energia renovável. Então, tem toda essa dica, daí você, de repente, fala, eu vou fazer também o inventário de crédito de carbono, que é em relação aos gases de efeito estufa. E aí, Daniele, quando você entra nesse mundo ambiental, que hoje, pessoal, existe muito mistério, muito mistério. Por exemplo, quando a gente teve a crise hídrica do sistema Cantareira, várias pesquisas, o pessoal chegou a relatar que o sistema ia demorar 10 anos, 50, 100 anos para recompor. De repente, em menos de um mês, o sistema já estava com 80%. Você vê? Então, toda aquela pesquisa, né, aqueles resultados, veio para água abaixo. Então, E aí, isso que é interessante. pensando nesse sentido que você está falando, né, de conscientização, buscar aí seguir um caminho da educação ambiental, a gente tem aí a Agenda 2030 da ONU, né, que contempla aí os 17 ODS, né, chamado que o pessoal mais conhece, né? E aí esses ODS, né, que seriam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são metas aí, né, que a gente tem que cumprir até 2030 para erradicar a pobreza e oferecer melhores condições de vida para as pessoas. E são metas, assim, algumas um tanto ambiciosas e outras que a gente consegue lidar durante o dia a dia, né? Promover equidade de gênero, justiça para todos, a gente consegue ir lidando ao longo dos dias. E aí, para uma empresa que ela busca ser mais sustentável, você acha que adotar medidas de sustentabilidade em seus processos, se espelhando nos ODS, é uma boa alternativa, é um bom começo, dá um norte para a pessoa que está buscando se inserir nesse nicho? Olha que interessante. Então, essa Agenda 2030, o debate aconteceu, a elaboração, em setembro de 2015. Né? Então, partiu da ONU. Então, a Sim. ONU ela convocou 193 países. Falou, precisamos ter os 17 objetivos, que são as ODS, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, no mundo, o objetivo é ter indicadores econômicos, sociais e ambientais, né, dos últimos anos, mesmo que aquele país seja pessimista, não tenha recursos de tecnologia, mão de obra qualificada, mas ele tem que tentar atender esses 17 ODS da ONU. A minha dissertação foi sobre isso. Por exemplo, se eu tenho uma universidade sustentável, quantas das 17 eu consigo atender? Uma universidade que tenha captação da água da chuva, tratamento, a destinação dos resíduos, eficiência energética, conscientização de todos os alunos. E eu cheguei cientificamente na resposta que eu consigo atender 10 dos 17 objetivos da ONU. Olha Então, só. para a gente lembrar, por exemplo, eu não consegui atender cientificamente a erradicação da pobreza. Então, o 1 eu não consegui atender. O 2, se eu tenho uma universidade sustentável, eu vou combater a fome? Também não.
mas alguns eu consegui linkar. O 3, ele fala saúde e bem-estar, educação com qualidade, eu falei sim. Por exemplo, o 5, igualdade de gênero, daí eu também, não, mas o que eu consegui, o 6 eu consigo. Água potável e o saneamento, né? Tem um sistema de saneamento ambiental em todo o município, que agora a gente viu em julho de 2020, o marco do saneamento. Marco regulatório. Energia limpa, que é o 7, consigo. Um trabalho decente, né? Um crescimento econômico, lógico, porque isso faz parte do triple bottom da sustentabilidade. A indústria, né, com motivação, infraestrutura, com inovação, consigo. Né? Daí o 10, que fala da redução das desigualdades, porque daí você começa a gerar emprego, parceria com cooperativa, você consegue minimizar, né, colaborar com uma sociedade menos desigual. O 11, ele fala da cidade sustentável. O 12, o consumo, a produção responsável. O 13, que é referente às energias, né, a mudança climática, eu consigo. O 14 fala da vida da água, agora a gente tem o Tratado dos Oceanos, do mar, da água. O 15, da vida terrestre. O 16, que fala da paz, né, da justiça, das instituições. E o 17, que é as parcerias. Daí, recapitulando. Então, a outra tendência mundial, não somente das organizações, mas de município, estado e país, é atender esses 17 objetivos da ONU. Daí a gente pega alguns cases. Eu consigo ter Smart City? Eu consigo ter um hospital inteligente e sustentável? Eu consigo formar uma equipe, que essa equipe seja líder e que tenha todo esse conhecimento ambiental? Eu consigo atender esse desafio da quarta revolução industrial? Eu consigo formar profissionais com valores éticos, né, que tenham esse comprometimento com a inclusão social e o desenvolvimento sustentável? Então, tem muito mercado, sabe, Daniel? Tem muito mercado. E a gente entendendo, compreendendo a relação entre responsabilidade social, posturas éticas de cidadania, e esse profissional ele vai ser visto pelo poder público, pelas universidades, vai receber convite para as empresas e ele vai fazer parte de um grupo de pesquisa, porque precisamos entender o resultado dessas ações. Com Então, a gente certeza. precisa, sem dúvida, incentivar. Com certeza. Então a gente vê aí que a gente precisa de muito comprometimento, a gente precisa de muita conscientização, buscar aí os melhores caminhos para a gente ser cada vez mais sustentável e não só aí reciclar o seu lixo. Em organizações elas têm que realmente ir a fundo, investir nos seus processos, facilitar os fluxos, sempre pensando aí na sustentabilidade, buscando trazer o de melhor para o meio ambiente. Quero agradecer aqui a presença do Cláudio, foi um papo muito enriquecedor, importante aí, ainda mais nesse momento que tanto se discute sobre o clima, tanto se discute sobre a vida que a gente quer levar daqui para frente, né? No momento de incerteza, como a pandemia, acho que nunca se discutiu qualidade de vida como se discute hoje. Então, queria agradecer demais a presença do Cláudio, está convidado para voltar e muito obrigada, viu, Cláudio? Então, eu que agradeço, Daniela, e veio de encontro à necessidade do nosso país, porque o Brasil, ó, ele lançou um satélite, que é o Amazonas 1, é nosso. Nós temos o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Brasil é o primeiro de plataforma offshore, né, de petróleo e gás. Então, a gente tem, sabe, Daniela, a gente tem tecnologia, a gente tem uma riqueza em nosso país e precisamos atender esse acordo do clima. E analisa, Daniel. A única forma é qualificando nossos profissionais para atender essa demanda mundial. Com Então, eu certeza. agradeço muito o convite, estou à disposição, porque essa sua ação, Daniel, ela colabora para a disseminação científica e tecnológica e também contribui com uma sociedade menos desigual. Você incentiva, você deixa claro para, por exemplo, cooperativas, escolas, né, empresas, governo, fala, poxa, que bacana, eu consigo fazer, eu tenho que dar o primeiro passo, sim. E aí o resultado é sensacional.
Muito obrigada. Isso é uma coisa que nós aqui da Satélite sempre buscamos, né? A gente, além de facilitar o mercado para as pessoas que precisam aí das nossas soluções, a gente busca sempre implementar a melhor solução aqui nos nossos processos. Agradeço você também que acompanhou esse vídeo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais.